Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar hoje sobre a necessidade que, na minha opinião, o Grêmio tem de vender o Everton. Não pela questão que o Everton não vai fazer falta, não estou falando no aspecto técnico, mas no aspecto financeiro. O Grêmio precisa vender o Everton, porque as propostas não seguirão acontecendo se o Grêmio não venda o Everton, caso não venda nessa janela de transferências. O Grêmio já tem o Everton, por exemplo, sendo procurado pelo menos nas últimas 2 temporadas. O Grêmio no ano passado teve o Everton numa vitrine gigante que é a seleção brasileira na disputa da Copa América e que o Everton gastou a bola. Então, por tudo isso, pela necessidade, pela ocasião do negócio, o Grêmio precisa vender o Everton. E eu acredito que essa venda vai ser feita assim para o Napoli da Itália. Rapaziada, antes disso, dá aquele moral lá com o joinha, dá o like aí no vídeo, te inscreve no canal, vamos aumentar essa quantidade de inscritos aí no canal para nossa resenha, porque aqui no canal Alex Bagé a bola não para. E detalhe, aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos e espalha nos grupos de WhatsApp aí para a gente conquistar mais inscritos no canal. Bom, vamos lá. O Grêmio, se a gente pegar o balancete do Grêmio do primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, o Grêmio teve um superávit na casa dos 12 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 4 milhões de lucro por mês. Isso nos 3 primeiros meses. Pega lá janeiro, fevereiro e março. Porém, nesses meses, principalmente janeiro, o Grêmio imaginava com a janela de transferências conseguir uma receita maior com venda de jogadores do que acabou conseguindo. O Grêmio vendeu 2 jogadores, vendeu 2 atacantes, o atacante Guilherme e também o atacante Tony Anderson. Mas o Grêmio imaginava acumular mais dinheiro em transações. Isso não aconteceu. Mesmo assim, nos 3 primeiros meses, superávit na casa dos 12 milhões de reais. Pois bem, aí chegou abril, chegou maio, vai chegar junho e aí nós vivemos uma pandemia e é uma situação completamente diferente. As receitas pararam, a loja do clube fechou, ficou funcionando só no online, possibilidades de aditivos de patrocinadores também cessaram, ou seja, as receitas pararam e as despesas continuaram. E aí o Grêmio, como qualquer clube na face da terra, acabou tendo uma dificuldade muito grande. E se o Grêmio não vende o Everton, o Grêmio já projeta inclusive que vai fechar o ano de 2020 devendo o ano de 2020 com prejuízo. Não é isso que a gestão preparou, não é isso que o planejamento buscou, mas é uma realidade completamente diferente em função da pandemia. Aí que entra a venda do Everton. É claro que o Everton é importante no aspecto técnico do Grêmio. O Everton surgiu para o Grêmio lá em cerca de 2014, depois ele passa pelas mãos do Filipão em 2015, 15, 16 com o Roger, depois chega o Renato também no final de 16 e o Everton vira uma realidade. E a camisa da seleção brasileira dá um peso que faltava para o Everton, que é aquele jogador realmente que não sentiu o peso da maior camisa representando o seu país. A Copa América do ano passado é a mostra disso. Mesmo jogando dentro de casa, dentro do seu país, o Everton, por exemplo, jogou num time que não tinha o Neymar. E que ele passou a ser a referência, ele que era um novato chegando para a seleção brasileira. Só que tem um detalhe nisso, senhores, ele tem 24 anos e para a idade 24 anos, se a gente fala pura e simplesmente para um jogador em atividade, vai dizer o seguinte, poxa, o jogador chega no auge com 30 anos, com 24 ele é um garoto. Só que com 24 anos, dificilmente um clube europeu de um porte grande possa pagar algo que o Grêmio imagina. O Grêmio já chegou a pedir 40, 45 milhões pelo Everton. Agora o Grêmio já acena a possibilidade de vender por 25, quem sabe 30 milhões de euros. E esses 25, 30 de hoje, eles superam os 40, 45 de 6 meses passados, em função do disparo que teve na cotação do euro. Então essa parte, por mais que possa parecer um pouco mais chata dos números, elas são importantes nesse momento, porque o Grêmio não venderia o Everton caso não precisasse aumentar a receita. Só que o Grêmio precisa vender. A venda do Everton, ela pode evitar que outros jogadores precisem sair. O presidente já disse outro dia numa entrevista, o presidente Romildo Bolzan Júnior. Vai se vender um jogador, quem sabe 2, quem sabe 3 se tiver necessidade o clube. É uma realidade. Então todo aquele desenho planejado e bem cumprido que vinha sob a batuta da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior, até os 3 primeiros meses de 2020 foram um sucesso. Porque era um superávit ainda menor. Detalhe, eu estou destacando para vocês, o Grêmio imaginava ter mais dinheiro entrando com um volume maior de negociações ainda no início do ano, lá em janeiro. Isso não aconteceu e mesmo assim no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses do ano, o Grêmio bateu na casa dos 12 milhões de reais em lucro. Então essa venda do Everton, ela chega justamente para aliviar um pouco esse sistema quase nervoso financeiro que virou o sistema dos grandes clubes e principalmente do Grêmio.
E mais, eu estou batendo muito na tecla dessa idade do Everton, porque se você pegar, por exemplo, o Neymar, quando o Neymar foi vendido para o Barcelona, não foi vendido de uma hora para outra. O Barcelona já vinha há alguns anos conversando com o pai do Neymar, com a família, analisando toda a família do Neymar. O Arthur, quando foi vendido para o Barcelona, não foi da noite para o dia. A família, os pais do Arthur, eles já estavam praticamente em contato com os representantes do Barcelona. Os clubes europeus gostam de saber como funciona a família. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque há 2 ou 3 dias, o pai do Everton deu uma entrevista e confirmou que o Napoli já ofereceu um projeto que agradou a família, agradou o Everton, que é um projeto de carreira, um projeto a médio e longo prazo, e que o Napoli vai oferecer proposta para o Grêmio na próxima semana. Bom, pode ser que essa proposta seja abaixo daquilo que o Grêmio imagina como ideal, só que o Grêmio precisa, mais do que quer, o Grêmio precisa vender. E o jogador mais valorizado nesse momento no elenco do Grêmio é justamente o Everton. E do outro lado tem o Napoli, que não é apenas interessado no Everton, já procurou saber como é que a família age perto do jogador, o que seria um projeto legal para convencer a família. Ou seja, não está convencendo só o jogador, está convencendo a família inteira. Então todos os ingredientes me levam a acreditar que o Napoli vai oferecer a proposta e que vai ser uma proposta que vai ser a salvação financeira do ano do Grêmio na temporada. Quero voltar à questão dos 24 anos. Ele é jovem, claro que ele é jovem. Só que todos esses jogadores que eu acabei de citar que foram negociados com o futebol europeu por cifras maiores, você pode pegar o Rodrigo dos Santos, você pode pegar o Lucas Paquetá do Flamengo, você pode pegar o Vinícius Júnior do próprio Flamengo, todos foram jogadores mais jovens. Ah não, mas na Itália, na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, por vezes, compram jogadores de 27, 28 anos. Sim, compram. Só que jogadores que já estão adaptados ao futebol europeu. O jogador brasileiro, ele vale no mercado exterior um pouco menos em relação, por exemplo, do que o argentino ou o uruguaio. Porque o brasileiro ficou com aquela fama de que não cumpre contrato, que precisa de um período de adaptação, que daqui a pouco não se adapta ao esquema de marcação, à cultura do país, a maneira que se joga, a maneira que se treina, a quantidade de treino, o nível de velocidade. Tem uma série de coisas que desabonam o jogador brasileiro. Então, por tudo isso, eu acredito que o Everton, melhor dizendo, vai ser um jogador de muito dinheiro. Mas ele pode sair nesse primeiro momento do Grêmio para o Napoli, que seja na casa dos 25, dos 30 milhões de euros, e lá na frente, ele mostrando que está adaptado ao futebol europeu pela qualidade, velocidade, versatilidade que ele tem, ele vai ser um jogador que vai valer muito mais. Agora, voltando à questão do Grêmio, eu não tenho dúvida, o Grêmio precisa vender o Everton. E não é pela questão técnica, é pela questão financeira e pela questão de oportunidade. Porque toda a janela de transferências internacionais volta à mesma pauta no noticiário esportivo. Clube tal quer levar o Everton, o Grêmio quer mais dinheiro pelo Everton. Quanto mais tempo passa e mais idade ganha o Everton, menos a proposta vai acabar chegando na mesa do presidente Romildo Bolzan Júnior. Considero o Everton um jogador espetacular, se não o melhor, um dos 2 melhores em atividade no Brasil. Do naipe do Everton, na minha opinião, hoje no Brasil, só existe o Bruno Henrique do Flamengo. Então ele sai em ótimo momento, porque o Grêmio precisa e porque o próprio Everton precisa aproveitar a oportunidade de ir finalmente para a Europa, porque senão daqui a pouco pode virar o Luan, um jogador de extrema qualidade, mas que não receberia mais uma proposta num patamar que se imaginava suficientemente para que ele pudesse deixar o Brasil e jogar no futebol europeu. Deixa o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aciona o sininho para receber as notificações. Aqui no canal Alex Bagé, a bola não para. Eu não tenho dúvida. O Grêmio precisa vender o Everton. E aí, deixa o teu recado aí. Abraço, até mais!